Ei, você aí! Que tal reviver as melhores histórias em poucos minutos? Pegue a pipoca, relaxe e vem comigo! Em uma das ilhas do arquipélago malaio, um grupo de corsários, após saquear um iate particular, descansa depois de uma ofensiva bem-sucedida. Um dos ladrões se afasta para se aliviar e encontra uma peculiar máscara de ferro entre os arbustos. Ele examina a área ao redor e descobre uma caverna. Ao explorá-la, acaba caindo em um buraco camuflado no solo, encontrando uma rede de passagens subterrâneas. Pouco tempo depois, um grupo de mercenários chega à ilha de Unauna com a missão de explorar um antigo bunker militar japonês da Segunda Guerra Mundial. O financiador da expedição, Warren Prince, filho de um bilionário, traz consigo sua namorada, Son Lang. Os mercenários encaram a missão com seriedade, conscientes da presença de corsários que operam nessas águas. No entanto, o sargento Papa Snake resolve brincar com seus colegas, tentando assustá-los com um crânio antigo que encontrou nos arbustos. Essa atitude deixa Prince visivelmente irritado, já que o capitão Tino Proa, líder da equipe, havia assegurado que o grupo era composto apenas por profissionais. Logo em seguida, Prince localiza o antigo bunker e se prepara para entrar, mas Su Ling se recusa a acompanhá-lo, prometendo esperar do lado de fora. Sem saber que, além de Stanley, a expedição também conta com a presença de uma cientista japonesa chamada He, que acompanha Warren Prince no interior do bunker. Lá dentro, eles encontram ossos deteriorados e armamentos corroídos pela ferrugem. He tenta identificar a origem de um soldado falecido. Enquanto isso, Stanley tenta persuadir o capitão Proa a revelar o que exatamente Prince estava buscando na ilha, mas Proa admite não saber, dizendo apenas que sua missão é garantir a segurança do jovem. O engenheiro começa a ficar nervoso devido aos boatos sobre piratas na região. Após inspecionar o modesto bunker, Prince percebe que não era aquilo que procurava, e o grupo decide explorar o restante da ilha. Em pouco tempo, eles chegam a outro local intrigante, uma pedreira, no fundo da qual é possível avistar uma imensa porta de ferro. Prince ordena que avancem em direção à entrada. Stanley explica que estão procurando uma antiga mina da era colonial, reutilizada pelos japoneses para seus próprios fins. Antes de prosseguir, porém, Stanley precisa verificar a estrutura para assegurar que seja segura. He se junta a ele, explicando que deseja compreender melhor aquele período histórico de seu país. Stanley comenta que um soldado não é apenas uma pessoa comum. Ele precisa ser moldado para que um homem ordinário seja capaz de matar seus semelhantes por dever e obediência. Um soldado, diz ele, é acima de tudo uma arma, e eu também já fui uma dessas armas. Enquanto Stanley inspeciona a mina, o capitão Proa ordena que ninguém se afaste muito do grupo. E ele estava certo, o grupo é subitamente atacado. Os mercenários revidam, mas logo percebem que estão em desvantagem numérica e são obrigados a buscar refúgio no bunker. Lá dentro, eles ficam encurralados quando um dos atacantes lança uma granada na mina, ferindo um dos membros do grupo e provocando um colapso parcial da estrutura. Sob pressão, Prince é obrigado a confessar que uma expedição organizada pela empresa de seu pai havia descoberto um bunker semelhante em uma ilha próxima a Sumatra, alguns anos antes. Na ocasião, mensagens codificadas foram encontradas no local. Prince, trabalhando com He, tentou decifrá-las e levantou a hipótese de que as mensagens faziam referência que, segundo boatos, estava escondido em uma mina em alguma das ilhas. Ninguém mais deveria ter conhecimento dessa descoberta. Após um intenso debate, eles avançam lentamente pelos túneis subterrâneos e, após algum tempo, chegam a uma ponte de madeira que aparenta estar firme. Contudo, assim que o grupo começa a atravessá-la, luzes se acendem de repente, revelando a bandeira militar do Japão Imperial, e uma música de propaganda começa a ecoar pelo sistema de som interno. A cena deixa os exploradores assustados, e o grupo começa a especular que alguém ainda poderia estar controlando o local, já que é improvável que um gerador funcione por mais de 80 anos. A possível existência de uma segunda saída. Eles continuam a exploração, aparentemente deixando para trás a base japonesa, e logo descobrem salas de armazenamento. Além disso, fotografias revelando cenas de brutalidade contra prisioneiros de guerra também são encontradas, causando desconforto no grupo. Pouco depois, a equipe localiza um centro de comunicações. Enquanto os demais inspecionam o local, o sargento Snake, que estava montando guarda, avista uma figura enigmática vestindo um traje de proteção e uma máscara de gás, observando-os à distância. Enquanto isso, Ray examina um mapa pendurado na parede
e percebe que aquela ilha ocupava uma posição estratégica do exército japonês em 1945, sendo controlada especificamente pelas unidades de Yashida. Stanley rapidamente deduz que o ouro não era o único motivo que levou Prince até ali. Em risco e interligadas, algo claramente errado estava acontecendo naquele lugar. Não era um bunker típico, nem um cofre. Além disso, as fotografias encontradas revelam imagens médicas, indicando que uma unidade médica secreta operava ali, utilizando o bunker como centro de pesquisa para estudar armas químicas e biológicas. Os japoneses realizavam experimentos em prisioneiros de guerra, usando-os como cobaias. Os mercenários ficam furiosos com o engano, pois foram contratados para ser guardas, não combatentes. Insulta Stanley, que avança contra ele. No entanto, o capitão intervém para impedir a briga. O grupo então segue em frente e, enquanto se move pela mina, figuras com trajes de proteção os observam silenciosamente, sem serem detectadas. Logo, a equipe encontra uma sala que foi usada como alojamento. O capitão coloca os restos de uma cama no local e ordena que todos fiquem lá enquanto ele e o sargento procuram uma saída alternativa. Prince protesta, temendo que o capitão encontre o ouro primeiro. Então, no final, Ray, Stanley e o mercenário Joko ficam com o homem ferido enquanto os outros continuam a busca. Ele revela que durante seu tempo de serviço no Afeganistão, se envolveu em uma briga sem importância e de repente se deu conta de que poderia matar qualquer pessoa, independentemente da culpa dela. Isso o aterrorizou, pois percebeu que havia perdido sua humanidade. Enquanto isso, o grupo do capitão encontra uma sala que anteriormente servia para abrigar prisioneiros de guerra australianos. De volta ao alojamento, o ferido, Ário, ele se levanta e vê o chão começando a se mover. Sem tempo de pedir ajuda, é arrastado para o subsolo por uma criatura monstruosa. Joko corre atrás dele, enquanto Stanley e Rhee seguem para o túnel, mas ficam um pouco para trás. O mercenário Joko ouve os sons de movimento, mas não consegue ver a estranha criatura mascarada fugindo pelo túnel. Rhee encontra o corpo de Ário, empilhado sobre uma montanha de ossos humanos. O jovem está morto e nada pode ser feito por ele. De repente, o grupo é atacado. Enquanto isso, o grupo do capitão encontra registros médicos que detalham os experimentos realizados pelos japoneses no bunker. Perto deles, estão frascos contendo partes preservadas de corpos humanos. Ao mesmo tempo, Joko tropeça em uma câmara subterrânea repleta de restos humanos, incluindo o corpo horrivelmente mutilado de um pirata. Ele consegue matar uma das criaturas, mas outras surgem ao som do disparo. Perdendo seu rifle durante o confronto, ele luta corpo a corpo contra um dos monstros. O mercenário mal consegue se defender, é rapidamente morto pelas criaturas. Enquanto isso, Rhee e Stanley são capturados por uma figura usando máscara de gás, um soldado japonês que se recusa a reconhecer que a guerra terminou. Stanley consegue desarmá-lo e, ao retirar a máscara, revela um homem extremamente desfigurado. Rhee tenta explicar a realidade para ele, mas ele se recusa a acreditar. Então, ela lhe mostra um vídeo em seu iPad da rendição do Japão a bordo da USS Missouri, o que o quebra emocionalmente. O soldado confessa que originalmente havia 2 soldados no local e seu companheiro havia insistido por muito tempo para que ele abandonasse o posto. Enquanto isso, o capitão e o sargento descobrem que a porta por onde entraram no laboratório médico agora está selada. De repente, uma das criaturas ataca Prince, ferindo-o. O capitão dispara contra o monstro, mas o tiro não tem efeito. A criatura avança em direção ao capitão, até que o sargento, com uma lança improvisada, consegue matá-la. Eles prestam socorro a Prince, mas o ferimento é grave. Ao mesmo tempo, o soldado japonês revela que, por anos, eles protegeram aquele local. Quando as comunicações foram interrompidas, seu companheiro queria abandonar o posto e se render aos vencedores, mas ele o matou. O soldado também explica que muitos prisioneiros foram transformados em monstros naquele lugar. Ajuda o capitão a examinar a estranha criatura e lê na máscara dela que pertenceu a um australiano de 24 anos. Mas como, após todos esses anos, eles ainda estariam vivos?
O soldado japonês explica que o gás utilizado pela Unidade 731 deixava os prisioneiros insanos, transformando-os em seres monstruosos. Ele e seus companheiros também foram injetados com o gás, sob a promessa de que isso os manteria jovens e saudáveis, mas o resultado foi devastador. Embora a intenção dos cientistas fosse criar um super soldado, esse não foi o experimento final. Eles aperfeiçoaram a fórmula. Enquanto o capitão inspeciona o laboratório, ele encontra um compartimento escondido, onde restos humanos mutados estão crucificados nas paredes. Perto dali, seringas cheias de uma solução dourada estão espalhadas. Descobre-se que o ouro foi a base dos experimentos. Prince fica profundamente desapontado com os objetivos de Yashida, enquanto o sargento ri dele. Ao mesmo tempo, o soldado japonês admite que há outra saída que leva à superfície, mas eles não têm outra opção. Enquanto isso, o capitão e o sargento tentam mais uma vez forçar as portas do laboratório, enquanto Price e Sunan Ling discutem sobre a situação. Percebendo que não podem sair de mãos vazias, os dois decidem furtar uma das seringas contendo a fórmula dourada, cientes de que ela poderia valer uma fortuna como arma biológica no mercado clandestino. As portas finalmente se abrem, revelando um santuário repleto de inúmeras criaturas vestidas em armaduras de samurai, soldados da antiga guarda imperial japonesa, que haviam sido expostos ao mesmo composto mutagênico, transformando-os em guardiões do Império. Os monstros avançam rapidamente, ferindo gravemente o capitão. Ele ordena que Price e Sunan Ling escapem, enquanto o sargento permanece para tentar conter os guardiões imperiais. O sargento é fatalmente ferido durante o confronto. O capitão e Price conseguem acessar uma saída pela grade de ventilação. O capitão instrui Price a pular enquanto ele retorna para ajudar o sargento, mas chega tarde demais, presenciando sua morte antes de alcançar o local. Sob pressão, o capitão e Price começam a explorar os túneis subterrâneos, até que eventualmente se deparam com a caverna onde Joko foi morto. Lá, eles são atacados pelas criaturas e obrigados a lutar usando ossos das vítimas que pereceram naquele lugar. Apesar das dificuldades, conseguem escapar e acidentalmente encontram uma sala onde Stalin Ring e soldados japoneses estão refugiados. Os homens improvisam uma barricada no túnel, sabendo que é apenas uma solução temporária. A condição de Price continua se deteriorando, e as mulheres fazem o possível para ajudá-lo. O capitão, por sua vez, tenta lidar com a dor de perder o sargento, enquanto Stalin tenta consolá-lo, lembrando que todos conheciam os riscos envolvidos na missão. Ainda assim, ninguém poderia prever os horrores que estavam prestes a enfrentar. Enquanto isso, os guardas descobrem os prisioneiros alterados e removem suas máscaras, convertendo-os em aliados. Os sobreviventes lutam freneticamente para fugir pelos túneis, mas o estado de Price piora a tal ponto que ele já não consegue mais caminhar. Uma criatura alcança o grupo e ataca Stanley, mas Ring intervém, esmagando a cabeça do monstro com uma pedra. No meio do caos, Sun Ling arrasta Price para uma sala e tranca a porta atrás de si, deixando o capitão Stalin e Ring presos no corredor. Percebendo que Sun Ling não abrirá a porta, os três continuam correndo pelos túneis, apenas para se depararem repetidamente com os guardas. Eles conseguem fechar uma porta atrás de si, mas não têm força suficiente para segurá-la. O capitão ordena que Stalin e Ring salvem suas vidas ficando para trás para enfrentar os guardas. Sun Ling carrega Price em direção a uma saída, onde a luz do dia e árvores já podem ser vistas. Nas profundezas da mina, as portas finalmente cedem, e o capitão morre heroicamente, lutando até o último fôlego. Ring e Sturry caem na água, e nesse momento, Price se levanta, mas o homem renasceu sob os efeitos do soro e a ataca. Ring e Sturry escapam da mina através de um sistema de túneis submersos, mas os guardas imperiais os perseguem de perto. Apenas Ring consegue emergir dos túneis. Exausta, ela alcança a margem, apenas para ser surpreendida por um guarda saindo da água e agarrando-a pelo pescoço. Ele se vira para o lago e então ergue sua espada sobre ela, encerrando a história de forma enigmática. Esse é um filme sólido de terror com zumbis. A produção é muito bem feita, os monstros impressionam visualmente e os atores entregam interpretações convincentes. A ideia de um soro alquímico baseado em ouro